Olá, galera do Mundo Humano. O que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo equações, reações químicas. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai analisar o que a gente viu na aula passada. Cada equação química ela é feita de acordo com uma regra. Então, aqui a gente vai ver as regras de síntese ou adição, análise ou decomposição, simples troca ou deslocamento e reação de dupla troca. Uma reação de síntese ou adição, não já está dizendo, vai apenas adicionar mais um componente à reação. Eu tenho dois reagentes ou um reagente, eu tenho um produto. Isso é a equação química que a gente viu na aula passada. Você precisa ter uma equação química qualquer, você vai fazer a reação dessas substâncias para montar a sua equação química. Então, o primeiro exemplo é a chamada síntese ou adição. É a reação em que dois ou mais compostos se juntam para fazer um produto. Então, aqui eu peguei magnésio e oxigênio e montei o óxido de magnésio aqui. Ó. Um elemento mais outro elemento, por isso que o nome é formação ou adição. Dois compostos, isso é o que mais acontece. É o NaCl, por exemplo, NaCl, forma o NaCl, que é o sal. Esse é um exemplo de uma reação de síntese ou adição. A próxima reação é por análise ou decomposição. Melhor você lembrar por decomposição. Se a primeira foi por junção, por adição, a segunda vai ser por quebra, decomposição. Então, eu tenho aqui um produto tal, quebro ele, ele vai me dar 2, 3, 4 produtos. Então, peguei aqui, ó, sódio mais hidrogênio, nitrato de sódio, quebrei ele aqui em 3 átomos de hidrogênio, mais 2 de sódio. Então, enquanto o primeiro era juntar, adicionar 2 para formar um produto, esse aqui é pegar um para quebrar em 2 ou 3, ok? Depende da reação que eu queira fazer. Lembra, tudo isso que a gente está fazendo é para você utilizar. Quem vai fazer farmácia, quem vai fazer biomedicina, você tem que entender de que são feitos os compostos para saber que produto eles podem dar. Que produto pode dar um petróleo? O petróleo que ele pega em grosso, ele tem que quebrar ele para tornar ele um óleo, uma resina. Então, eu tenho que conhecer de que é formado os compostos para saber que tipo de reação ele sofre para formar determinado produto. Então, quando você faz um medicamento, você tem que saber o que é feito aquele medicamento, que tipo de produto ele usa. Por exemplo, uma síntese de adição, você pega gás carbônico mais água e produz glicose mais oxigênio. Eu fiz uma adição do produto. Ao contrário, quando na reação de respiração, você pega a glicose, quebra ela, glicose, e ela vai me dar gás carbônico mais água. Então, eu tenho uma reação de adição e uma reação de decomposição. Eu tenho duas reações. A primeira adiciona, a segunda quebra. Agora eu tenho a reação de troca. Eu tenho dois componentes, eles vão simplesmente trocar de lugar. Eu tenho aqui 5 mais o HCl, que é o ácido clorídrico, 5 mais ácido clorídrico. Vou formar o cloreto de zinco aqui, ó, mais hidrogênio. Então, eu peguei, fiz apenas uma troca, ou desse composto aqui, troca de lugar com o outro. Ó. O cloro veio para cá, cloreto de zinco, hidrogênio. Isso é só para a gente mentalizar, saber mais ou menos o que pode acontecer em qualquer reação. Então, qualquer reação, olhando para ela, eu vou saber se ela é reação por análise, por adição, por decomposição, por simples deslocamento ou dupla troca, duplo deslocamento.
Agora, veja aqui como é interessante. Veja, eu tenho dois reagentes, AB mais XY, e agora ficou P mais X aqui, ó, PX, e o outro ficou AY. Troquei os dois lugares. Nota a diferença. Nesse aqui, apenas um componente troca de lugar. Nesse de cá, dois componentes trocaram de lugar. No caso, X veio para cá, XB, XB. Claro, como o Y ficou sozinho lá, o Y se junta com o A. Tranquilo até aí? Aí eu fiz aqui uma simples troca, depois eu faço uma dupla troca. Eu quero analisar os dois compostos. Mudou os dois lugares? Os dois lugares. Cl ficou com Na, o hidrogênio ficou com OH. Classifique olhando, observando essas equações químicas. Vamos lá, vamos olhar devagarzinho. Eu tenho potássio, cloro e oxigênio reagindo aqui. Essa é a mais fácil que tem, porque essa é a bem primeira, né? Veja, tem quantas? Análise da composição, síntese de adição, análise da composição, simples troca e dupla troca. A primeira é aquela que a gente falou que é a síntese, mas essa aqui, ó, eu tinha um composto, ele divide-se ao meio, ó, ele quebra esse aqui, ó. Quando ele quebra aqui, eu formei dois compostos. A que a gente estudou, e que faz uma quebra, é a equação química chamada de análise. Eu tinha um KCl, O3, separou, dividiu-se e ficou dois compostos. Quando é uma regra de adição, poxa, ficou mais fácil para a gente, porque vê logo a adição nos reagentes e apenas a formação do produto. Você tinha nitrogênio e hidrogênio, formou o radical amônia. Certo? Professor, por que aqui não é síntese? Cuidado aí. Você está vendo aqui que, apesar de ter a adição aqui, mas eu tenho a adição nos dois compostos. Quando é síntese, o produto não vai apresentar adição. Eu tenho aqui o KL mais CL2, formou o KCl, ó, o Cl passou para cá, tranquilo? Ficou uma simples troca, porque só quem veio para cá é o Cl. E o iodo foi para cá, ó. Simples troca. A outra é de análise. Eu tinha um composto, carbonato de cálcio, quando quebrou, óxido de cálcio mais gás carbônico. A próxima facilitou bastante para a gente. Ele já botou dois componentes e dois componentes. Ó. Cloreto de bário, ácido sulfúrico. Ó, bário ficou com o enxofre aqui, SO4. Do outro lado, o hidrogênio ficou com o cloro. Óxido de cloro. Então, aqui, se tem dois, perdendo espaço em outro lugar, dois, dupla troca. Faço também esse aqui. Como é que eu faço esse aqui, professor? Esse aqui já estava aqui, ó. Nada mais é do que quebrou a análise da composição.
Aqui eu tenho 1, 2 juntos, somando, se soma, formou cobre, o hidróxido de sódio aqui. Então aqui eu tenho sódio, ligando mais hidróxido de cobre, o cobre ficou sozinho, só quem passou para o lado de lá foi o sódio. Se é um apenas, um simples troca. Quando passa os dois, vamos lá. Aqui eu tenho dois compostos. E aqui, ó, veio o cloro para cá. E foi o óxido de enxofre para cá. Cloro veio para cá, ó, cloro. Cloro veio para cá, ó, cloreto de alumínio. E o óxido de enxofre foi para lá. Então, houve uma troca de dois componentes. Dois componentes, dupla troca. E aqui não vou nem colocar isso na prova para vocês, é muito fácil. Peguei dois componentes, formou um, dois componentes formando um, adicionou aqui síntese ou adição, o óxido de sódio. Tranquilo? Treina em casa, pega os componentes e faz, beleza? Massa, depois vai fazer exercício disso aqui. O que a gente vai fazer agora? Agora é um capítulo mais interessante, porque eu vou dar para vocês como é que a gente pode fazer um balanceamento de equações. Um cara chamado Lavoisier, químico, ele diz: na natureza, todo mundo já ouviu essa frase, algum dia na sua vida você viu essa frase aqui. Na natureza, nada se perde e nada se cria. Tudo se transforma. Na natureza, nada se perde e nada se cria. Tudo se transforma. Se a gente for pensar lá nos primórdios do Big Bang, a explosão aconteceu, houve a formação das galáxias e toda a matéria ela veio se transformando até formar o que a gente tem hoje. Então, quando o indivíduo morre, a matéria dele cai ao solo e ela se transforma. Ela se transforma em alimento para as plantas. A planta pega aquele alimento e transforma ele em alimento nutriente, que vai ser usado para o crescimento dessa planta. Então, o que Lavoisier quer dizer, e aí é uma frase até bem científica mesmo, porque ele diz aqui, ó, nada se cria. Então, ele bota por terra a teoria do criacionismo, que alguma coisa foi criada, que alguém criou o universo. Ao contrário desses criacionistas, Lavoisier disse que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, quando os componentes eles começaram a se encontrar um com o outro, quando os átomos começaram a se encontrar um com o outro, começou a formar outros compostos. Essas equações que a gente acabou de ver, ela está mostrando que os elementos eles têm certos atrativos, que a gente viu nas aulas passadas, ligação covalente, ligação iônica, ligação metálica. Os compostos eles se atraem devido às suas composições, prótons e nêutrons, os elétrons fazem esse tipo de atração. Então, aqui a gente vai ver como é que a gente pode olhar uma equação e saber se essa equação ela está faltando algum átomo ou tendo algum átomo a mais. Eu vou estudar, eu vou olhar a equação e vou saber, por exemplo, quando me dá uma equação, se ela está balanceada ou não. Quando é que a equação está balanceada? Quando a equação está equilibrada. Ela vai estar balanceada ou equilibrada quando a quantidade
componentes dos reagentes é igual aos componentes do produto. Eu não posso ter uma equação com maior quantidade de componentes de um lado e maiores componentes do outro. Eu tenho que ter eles com a mesma quantidade. Ele me deu aqui dois compostos. Aqui, ó. Ele me deu hidrogênio e oxigênio. Me deu H2 e O2. Dois ácidos de hidrogênio e dois ácidos de oxigênio. No final, apareceu H2O mais oxigênio. Está sobrando um átomo de oxigênio. Okay? 2 hidrogênios de um lado, 2 hidrogênios do outro. 2 oxigênios de um lado, 1 oxigênio do outro. Essa equação não está balanceada. A gente não está encontrando nessa equação um tipo de proporção igualitária de um lado e do outro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar isso para que a gente possa fazer com que as equações elas tenham balanceamento. Para ter balanceamento, eu preciso ter a mesma quantidade de átomos de um lado e do outro. Nessa equação aqui, ó, o que eu tenho que fazer é acertar os coeficientes. O que eu tenho que fazer é fazer isso aqui. Ó. Coeficiente de um lado, coeficiente do outro. Do outro lado, eu tenho que ter a mesma quantidade de átomos dos reagentes. Os reagentes estão aqui. Massa. Mas eu quero que do outro lado também tenha a mesma quantidade, senão não vai balancear, não. Essa equação aqui, ó, ela está balanceada, porque de um lado eu tenho 2 átomos de hidrogênio, mas o coeficiente aqui é 2. 2 átomos, esses 2 dá 4 hidrogênios. Do outro lado, eu tenho 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Do lado de cá, eu tenho quantos oxigênios? 2 átomos de oxigênio. Do outro lado, eu tenho quantos? Não. Esse aqui não está aqui nessa equação. Então, aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio. Aí a equação está balanceada. 4 hidrogênio, 4 hidrogênio. 2 vezes 2, 4. 2 oxigênio, 2 oxigênio. Isso chama-se balanceamento das equações. Aí tu vai olhar com algumas questões, tu vai fazer isso sozinho, simples, fácil. Toda vez que tu olhar as equações, tu vai ter que perceber essa igualdade. Porque imagina, se eu estou fazendo um remédio, se eu estou fazendo um sabão, se eu estou fazendo um detergente, eu não posso colocar um reagente a mais dando um produto a menos. Não, eu tenho que fazer com que esses dois aqui, ó, sejam iguais, tanto de reagente, tanto de produto. A igualdade tem que ser permanente. Tranquilo? Beleza? Então, o que você está fazendo aqui, o que nós estamos fazendo, é mostrando a você que, assim como na vida, tudo tem que ter equilíbrio. Não posso fazer nenhum composto químico se ele não apresenta equilíbrio de um lado com o outro. Para balancear uma equação mais facilmente, tem que seguir algumas regras. Mas com o tempo, você nem vai precisar olhar essas regras. Você vai escolher qual átomo começar. Geralmente a gente começa com um átomo que aparece apenas uma vez como reagente e apenas uma vez como produto. Geralmente o átomo que tiver maior índice.
troca os índices de lado e a gente usa eles como coeficiente. E depois a gente faz o balanceamento dos outros átomos com uma regra chamada regra das tentativas. Repetir, tem uma equação, troco de lado os componentes das equações, geralmente uso os átomos que têm maior quantidade, e os outros eu começo por tentativa. Como assim? Foi te dada essa equação aí. Alumínio mais O2, no final eu tenho alumínio 2, oxigênio 3. Olha aí, quantos átomos de alumínio tem aqui? 2. Não, só tem um. Do lado de lá tem quanto? 2. Então já não está balanceado. Tem mais alumínio na reação, nos produtos, do que na reação. Quanto de oxigênio nós temos aqui? 2 átomos de oxigênio. Quem tem 3, alguma coisa está errada. O que a gente tem que fazer? Como é que a gente vai olhar e prever que, de um lado e de outro, eu posso fazer com que essa equação fique com as mesmas quantidades? Veja, se eu colocar aqui, se eu colocar aqui, 2 átomos aqui, alumínio vai ficar com 2 vezes 2, 4, eu só tenho um aqui. E oxigênio, eu tenho 3 vezes 2, teria 6 átomos de oxigênio. Se eu tenho 6 átomos de oxigênio aqui, ó, 6 átomos de oxigênio aqui eu só tenho 2, qual o número que eu colocaria aqui para eu obter 6 átomos de oxigênio? 3. 2 vezes 3, 6 átomos de oxigênio. 2 vezes 3, 6 átomos de oxigênio. E alumínio aqui? Alumínio. Eu fico com quantos átomos? 2 vezes 2, 4. Aqui só tem quantos? Só tem 1. Eu boto aqui, ó. 4 átomos de alumínio, de um lado. 2 vezes 2, 4 de alumínio, do outro. 2 vezes 3, 6 de oxigênio. 3 vezes 2, 6 de oxigênio. Então, essa equação vai ficar dessa forma aqui, ó. Esse é o balanceamento que a gente falou. Geralmente eu começo pelo átomo, tem maior quantidade, 3, inverto ele. Boto ele para cá, boto esse aqui para cá. Troquei. Mas ficou faltando a gente balancear o alumínio. O alumínio, como tinha aqui 2 vezes 2, 4, eu botei lá 4 alumínio. Acabou a questão. Só isso. Só isso e somente só. Vamos pegar algum exemplo, como é fácil. Assim, vou mostrar para tu, vai dizer assim, mas professor, isso é fácil demais. Vamos ver. Primeiro exercício. Aqui. Vou pegar. Isso ele vai fazer sozinho. Depois. Ó, eu tenho aqui potássio, cloro, oxigênio. Óxido, cloreto e potássio. E aqui eu tenho cloreto e potássio mais oxigênio. Quanto de oxigênio tem aqui? Tem aqui o K, tem aqui o Cl, tem aqui o O3. Do outro lado, ficou com K,
HCl. Cuidado aqui, viu? Você vai ter que fazer o balanceamento para ficar com a mesma quantidade de átomos iguais. E aqui, O2. O que tem maior quantidade de átomos aqui? É esse composto aqui. Quantos átomos de oxigênio tem aqui? 3. Do outro lado só tem 2. Você está errado aí. Tem alguma coisa errada aí. E agora? Se eu botar 2 aqui, ó. Esse 2 aqui. Vou botar esse 3 aqui. Aqui, ó. Eu já mato o oxigênio. 2 vezes 3, 6 de oxigênio. 2 vezes 3, 6 de oxigênio. Pronto, já balanceei o oxigênio. Mas, professor, ficou faltando o K e o Cl. Quanto tem aqui de potássio e de cloro? 2. Boto 2 aqui. 2 de potássio, 2 de cloro. 2 de potássio, 2 de cloro. Quanto de oxigênio? 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Pronto, já balanceei a equação dada. Esse é o chamado balanceamento das equações químicas. Eu tenho que ter os mesmos compostos, a mesma quantidade de compostos de um lado, a mesma quantidade de compostos do outro. Aqui é aquela equação que quebra a decomposição. Decompôs aqui a equação da decomposição. Decompôs em dois. E aí eu fiz o meu balanceamento. Sempre lembrando, eu tenho que saber que não posso deixar menos um átomo de um lado ou mais um átomo do outro. Aqui, as regras são iguais para os dois. Esse aqui, esse aqui tem que ser igual a esse cálculo. Tem que ser igual. Então, eu tenho aqui potássio e cloro, potássio e cloro. 2 de potássio, 2 de cloro. 2 de potássio, 2 de cloro. Quando eu separei o oxigênio ficou com 3 de um lado e 2 do outro. Aí eu coloquei 3 átomos para o oxigênio, ficou 2 vezes 3, 6. E aqui, com 2, eu matei toda a equação. 2 vezes 3, 6 de oxigênio. 2 vezes 3, 6 de oxigênio. De um lado e do outro. Beleza? Mesma coisa eu falei para esse aqui, ó. Mesma coisa. Aqui tem 3 de hidrogênio. Aqui só tem 2. Troque os índices de um lado para o outro. Vai fazendo por tentativa. Para você ver como é que vai dar certo. Mesma coisa que eu fiz aqui. Veja que aqui, ó, não tem nada, eu botei 2. Não tem nada, eu botei 3. Então, você vai fazendo essa tentativa para fazer o balanceamento de um lado. Aqui já é a equação de adição. Ó. Você vai adicionar esse mais esse, para no final ter esse e esse. Então, note que já é uma diferença aqui. Ó. Tem 2 nitrogênios de um lado, só tem um aqui. Ó. Tem 3 hidrogênios de um lado, só tem 2 do outro. Essa é a sua missão. Faça isso aí. Faça isso. Na próxima aula, a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Então, está aqui. Pegue um papelzinho em casa. Vá fazendo esse exercício. Vou cobrar de você. Viu? Próxima aula, ao vivo, eu vou cobrar de vocês essa tarefa. Beleza? Mas façam também. Até a próxima.